Nesse vídeo, vamos começar a falar sobre metodologias de pesquisa. Vamos começar falando que temos dois tipos, né, de grupos de pesquisas, tipos de pesquisa, qualitativas e quantitativas. Qual seria a diferença de uma e de outra? Bom, a quantitativa é quando você foca em obter mais dados numéricos, como dados demográficos, né, quantidade de usuário que tem determinado problema, por exemplo, quando os usuários têm dificuldade em usar o cartão de crédito, né? Então, não só para coletar esses feedbacks mais demográficos, né, seria cidade, faixa etária, até mesmo o tipo de device que usa, né? Se é um smartphone, se é, né, o iOS ou é Android, mas também para coletar quantitativamente, né? Falando algumas informações que determina, né, o volume de problema do usuário. Eu citei um exemplo em relação ao cartão de crédito, mas também pode ser outros tipos de problemas, como quantos dos meus usuários, né, do meu perfil, hoje utilizam o meu canal de atendimento, ou gostam do meu canal de atendimento, ou tem problemas com o meu canal de atendimento, porque você vê, tanto pode você numericamente entender os problemas, quanto também validar se está bom ou não o seu atendimento ou coisa nesse sentido. Então, as pesquisas quantitativas voltadas para descobrir isso, tá? E eu vou explicar para vocês e mostrar alguns exemplos de pesquisa quantitativa ainda nessa aula. Agora, a qualitativa são pesquisas que informam, deixa eu diminuir um pouco aqui minha foto, para conseguirem ver melhor aqui o slide. As qualitativas são voltadas para você conseguir mais informações que gerem insights, né? E você consiga refletir sobre um problema, soluções possíveis, o que você pode melhorar no design ou na experiência, quais são as opiniões do seu cliente, dos seus usuários, o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo, porque com esse tipo de metodologias, né, essas pesquisas qualitativas, você consegue coletar esse tipo de feedback, tá bom? Então, vamos lá para alguns modelos, né, na verdade, alguns exemplos de pesquisas qualitativas, tá? Pesquisas qualitativas pode ser entrevistas, focus group, shadow session, daily record, usability testing. Todos esses tipos de pesquisa, essas metodologias, são consideradas qualitativas, porque são pesquisas nas quais você consegue coletar os insights, os comportamentos dos seus usuários, então tudo que está refletido, né, e se refere a alguns insights mais, como já diz, né, com qualidade, né, porque quando você trabalha com quantitativo é uma coisa mais macro, né, mais superficial, posso dizer assim. A qualitativa não, ela trabalha de ir mais a fundo, né, se aprofundar, entender melhor. Aí aqui eu trago, né, as entrevistas, são feitas com perguntas abertas, né, diferente da quantitativa, que vou, né, trazer alguns exemplos, dependendo da metodologia que você usa, perguntas fechadas, né, de sim ou não, de alternativas. E ao contrário das entrevistas, né, realmente são perguntas abertas. Como que você se sente utilizando o meu aplicativo? Né, é um exemplo. O que você mudaria no aplicativo XYZ? Como você mudaria a forma de você entrar em contato com a nossa central de atendimento? O que você gostaria de ter no nosso atendimento? Então, são perguntas abertas, que não é sim ou não. Eles vão explicar, vão dar opinião, e naquele momento você vai conseguir coletar feedbacks e sentir como ele se sente, né, em relação ao seu serviço, ao seu produto. Então, você vai conseguir coletar
porque é uma entrevista, né, face-to-face que chamamos, pode ser presencial, pode ser por telefone, que nem tanto você consegue coletar os comportamentos, mas por telefone você já consegue coletar esse tipo de feedback. Então, essas entrevistas você consegue fazer online, né, por videoconferência, presencialmente com alguém, que eu acredito que é menos provável você conseguir. É uma videoconferência, ainda mais hoje em dia, é mais provável você conseguir de recrutar esses usuários, esses clientes, para poder conversar e entrevistá-los. E por telefone também, você consegue ali falar, fazer algumas perguntas abertas e ele vai te dando alguns feedbacks, tá? O Focus Group é também focado em coletar esses insights dos usuários, né? Não, além, né, da entrevista, ele é bem similar, né, à entrevista, onde você vai conseguir realmente coletar o que os usuários pensam ou sentem em relação ao seu produto, né? Quais são as dores dele. Mas a diferença do Focus Group é que ao invés de ser um one-on-one, né, você e só mais um cliente, é feito com um grupo de pessoas, né? E a ideia do Focus Group é entender como os usuários se pensam e se comportam em um contexto coletivo. Então, quando você tem esse objetivo de entrevista, né, de entender o comportamento dele em uma forma coletiva, aí sim você acaba tendo essas sessões, né, e utiliza essa metodologia. Já o Shadow Session é uma sessão que o nome já fala, né, que traduzindo é uma sessão de sombra, no qual você, como pesquisador, vai observar, somente observar, e o usuário não vai interagir com você, na verdade, você só vai observar ele interagindo com a interface. E talvez no final você pode fazer alguma pergunta, mas durante ali a sessão você só observa e não fala nada, tá? E ela tem como um objetivo de você identificar alguns gaps em algum processo, ou até mesmo na interface, entendeu? Então, é bem interessante essas sessões, só demanda um certo tempo, realmente demanda uma disposição do time, né? Tanto das pessoas deixar você acompanhá-la ali no dia a dia, que é muito mais, né, da sua disposição do que da pessoa que vai ser acompanhada, mas é sempre bom estar alinhado e desprender de algum tempo, né? De 1 a 2 horas, 3 horas, dependendo do que você quer avaliar em relação ao processo, né, da pessoa e como ela interage aí com a ferramenta, a plataforma, enfim, o que vocês querem validar, tá? Porque lembrando que essa sessão, né, de sombra, ela é válida não só para você tentar acompanhar como usa uma plataforma, mas também, por exemplo, um atendimento. Você entender qual que é o processo deles, que nem um atendimento em loja, né? Por exemplo, essas lojas de telecomunicação, né? Onde quando o cliente chega lá, ele tem todo um procedimento dependendo do que o cliente quer fazer. Então, você vai ali acompanhar, quando o cliente quer contratar, né, comprar um chip, contratar um plano, o que o atendente tem que fazer? Tem que pegar o documento, ele depois tem que escanear, depois que ele começa a usar o sistema. Em que momento que ele vai usar o sistema XY, porque às vezes ele usa mais de um sistema para, né, concluir aquela compra. Então, todo esse processo, né, não somente utilizando uma plataforma, também, como eu falei, um atendimento, seja fisicamente ou ali por telefone, é uma boa forma de você utilizar, né? É uma boa metodologia para você utilizar no seu dia a dia. O Diary Records, ele está mais relacionado a similar, né? Um Shadow Session, mas é mais um registro diário que você vai fazer ao longo de um tempo com os usuários, né? Tomar algumas notas, então isso pode decorrer alguns dias, como o nome já fala, né? Diary Records. Então é uma coisa diária. Então, por um tempo ali que você vai determinar, você acompanha ali seus usuários diariamente para fazer algumas anotações, tá bom? Aí tem o Usability Testing, que eu já até comentei, até em vídeos no nosso canal,
o que que é, como usar, tem algumas opções, né? E eu vou, quando chegar na mão na massa, eu vou explicar direitinho como conduzir, o que que tem que ser feito antes de rodar um teste de usabilidade. Mas ele é uma das metodologias assim mais conhecidas, acredito eu, e mais utilizada nessa parte de pesquisas qualitativas, né, para coletar como que o usuário interage com a sua aplicação e também como é o comportamento dele utilizando o aplicativo, a aplicação, e o objetivo é para entender melhor os gaps também, né, da experiência do aplicativo. E pode também ter perguntas ali no final ou durante, né, o teste. Vai depender muito do que você quer identificar, quais são as hipóteses que você gostaria de identificar, tá? Então, o usability testing já fica aí na memória que é uma coisa essencial para sempre vocês fazerem aí com os usuários para validar aí a ideia, a hipótese de vocês, tá? Eu acho que eu passei... Ah, não, tá certo. Vamos agora para as quantitativas, né? Pesquisas quantitativas. Aqui eu listei algumas também, mas vou deixar até um link aqui, né, nessa aula, que vocês podem averiguar outros tipos, né, detalhadamente, né, separado. Tem um artigo que é do Nielsen Norman Group, um site super legal, que tem várias referências, até algumas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui é de lá, mas até vou marcar o que seria, né, em relação ao conteúdo, para vocês saberem. E vou deixar um link que vocês podem ler com mais calma. Tá em inglês, mas nada que o tradutor ali do Google não ajude, né, nesse processo de tradução, vocês entenderem melhor. Mas a quantitativa, como eu comentei, que é para você trazer essas métricas, né, esses dados mais numéricos, a gente pode ser utilizada em surveys. Eu dei ali uma pequena introdução, né, quando eu estava falando ali de entrevistas. Então, ao contrário ali de entrevistas, são pesquisas que você, no geral, utiliza um formulário, né, esses surveys, e são perguntas fechadas, né, encontrado da entrevistas, né, entrevistas em si com os usuários, não são perguntas abertas, são perguntas fechadas, com alternativas e que altera entre si ou não, né? Então, porque pode ser, você utiliza o nosso aplicativo? Sim ou não? Você gosta de viajar no final de semana? Ou no final do ano? Sim ou não? Como que você prefere viajar? Aí você pode colocar a opção, prefiro viajar de carro, prefiro viajar de avião, prefiro viajar de carro. São alternativas. Então, vai depender muito, de novo, né, o que você está querendo validar ali com os seus usuários, tá? O Analytics também é uma forma de trazer esses dados numéricos. Vou também trazer exemplo de como vocês analisarem, né, que tipo de dados vocês podem analisar quando se fala de Analytics. Uma ferramenta bem conhecida, né, é o Google Analytics. E esses Analytics traz mais dados demográficos, né? Quando você pluga ali, por exemplo, o Google Analytics no seu website, no seu aplicativo, você consegue coletar dados como, quem acessou meu site, né? Meu website. Foram usuários, em geral, de São Paulo, né? Mais de São Paulo e do Rio de Janeiro, entre 35 e 50 anos, um exemplo. Então, você consegue ter esses dados, né, coletados, até mesmo em quais páginas que ele mais acessou, esses tipos de coisa. E além de taxas de cliques, né, então não só informações do usuário, né, do perfil ali demográfico, né, do perfil, né, dos usuários que estão acessando ali seu aplicativo ou seu website, mas também quais das páginas, né, cliques que foram ter, quanto tempo ficou na página. Então, são dados ali numéricos que te ajudam até mesmo entender o que está performando e talvez por que não está, né, convertendo alguma coisa. Então, é bem bacana os dados do Analytics, tá? O heatmap, o nome já fala, né, mapa de calor.
onde você consegue utilizar algumas ferramentas que realmente coletam essas informações, que é muito mais você entender o comportamento, né, do usuário em determinadas páginas, ou em todas as páginas, né, onde que ele clica mais, até mesmo para entender que se talvez ele está perdido, se um botão talvez não está funcionando, tá? Eu fui no Análisis, também avalia ali a jornada, né, do usuário, então é um pouco similar do Analytics, mas é mais para entender o funil, né, onde ele vai clicando e acompanhando o usuário, né, onde está seguindo, estão seguindo as etapas esperadas. Então, o teste AB, que também é uma forma de você testar o seu produto, sei lá, botões, por exemplo, onde você pode testar a label, por exemplo, do botão, as cores do botão, ou a cor de uma caixa específica, e ver qual que converte mais, tá? Então, é muito comum se fazer teste AB, até mesmo nas redes sociais, quando você está fazendo posts no Facebook, né, fazer, que eles falam que é tráfego pago, você tem lá a opção de fazer um teste AB realmente para sentir qual post, né, qual anúncio consegue converter mais, por exemplo. Né? Então, essas são as diferenças, né? Vou recapitulando entre qualitativa e quantitativa. A quant é para você trabalhar e trazer dados numéricos, métricas, e a qualitativa é para você ir mais a fundo e coletar mais insights, o que os usuários estão pensando, estão sentindo, que é algo que com a quantitativa é mais difícil de você coletar. E aqui eu trouxe alguns exemplos de pesquisas quali e pesquisas quant, tá?